Por mais que as notícias sobre namoros no K-pop sejam sempre chocantes quando elas vêm à tona, é inevitável aceitar que elas estão ficando cada vez mais e mais comuns. Com o amadurecimento dos idols, é perfeitamente normal que eles queiram cuidar das suas vidas pessoais à parte da vida artística. E com isso, nos últimos anos, nós tivemos diversas notícias sobre namoros, casamentos e até gravidez no K-pop. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like e um comentário aí embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. A ex-integrante do Labum, Kim Yoo-hee, abriu mão da sua vida de idol para se dedicar à criação da sua família. Ela debutou em 2014, mas abandonou os palcos pouco tempo depois para viver um romance com outro idol. Tudo começou em 2017, quando ela acidentalmente publicou fotos ao lado do Min Hwan, o baterista do Fat Island, começando com os rumores de um possível namoro que foi logo confirmado pelos dois. As coisas evoluíram muito rápido, já que em dezembro daquele ano, a Yoo-hee anunciou a sua retirada dos holofotes. E no começo de 2018, o casal revelou que pretendia se casar e estava esperando seu primeiro filho. Fazendo os cálculos, dá a entender que a Yoo-hee já estava grávida nas suas últimas apresentações com o Labum, como nessa icônica apresentação, por exemplo. 아이 귀여워. 어머 세상에 너무 예쁘다. 네, 쌍둥이들도 요랬던 애기들이 얼마나 컸는데. 네. 오. 아이들은 저럴 때는 정말 눈 깜짝할 때 큰다는 말이 벌써 또 이렇게 컸어. Outro casal que colocou a sua carreira em risco por conta do seu romance foi Hyun e Dawn, que viveram uma história muito mais turbulenta. Quando a notícia do seu namoro veio à tona, os dois foram retaliados pela sua própria empresa, a Cube Entertainment. Considerada como uma das piores empresas do K-pop e com razão, a Cube foi publicamente contra o seu relacionamento, afastando o Dawn do Pentagon apesar do sucesso que ele fazia com SHINee naquela época. Além de encerrarem as atividades do Triple H, que era uma subunit que o casal tinha ao lado do Rui. Um fato curioso é que naquela mesma época, o romance do Rui com a Sujin também veio a público. Mas, segundo a Cube, o ex-casal se separou antes mesmo do debut do The Idol, o que não gerou nenhum tipo de punição para os dois. Diferente do que rolou com Hyun e Dawn, que tiveram seus contratos terminados com a empresa. Contudo, com o tempo, isso se mostrou algo muito bom para sua carreira e o seu relacionamento. Os dois se juntaram a Pination, recém-fundada pelo Psy, e estão lá até os dias de hoje, juntos e felizes. Como ele. 같이 하기도 하고 연습도 같이 하고 근데 전화번호 절대 안 물어보고 항상 거리를 둬 10m 이상 그런 게 조금 자꾸 눈에 보였었던 것 같고 내가 할 얘기가 있는데 너를 좋아한 지가 좀 o래됐는데 너가 눈치채주길 바랬다 먼저 고백을 할 수 있는 상황이 아니어서 근데 너가 생각보다 눈치가 많이 없고. Outro idol que sofreu uma certa retaliação foi o Shen do EXO. Dessa vez não por conta da sua empresa, mas dos seus próprios fãs. Em 2020, pouco tempo depois antes dele ingressar no serviço militar, o idol abriu seu coração em uma carta anunciando seu romance com uma não-celebridade. Além disso, naquela época, ele anunciou que estava esperando seu primeiro filho, que estava com 7 meses de gestação. A notícia pegou muitos fãs de surpresa e algumas das fanbases mais extremas da Coreia do Sul fizeram protestos na SM pedindo seu afastamento do grupo. Felizmente, isso não aconteceu e um ano depois ele anunciou a gravidez do seu segundo filho, que nasceu em janeiro deste ano.
Além do caso do Shen, a SM Entertainment é uma empresa muito memorável quando se trata de namoros históricos do K-pop. Começando em 2014 com o romance do Baekhyun e da Taeyeon, que foram flagrados pela Dispatch, além do namoro de Kai e Crystal em 2016. Ambos os relacionamentos foram bastante polêmicos entre os seus fãs e não duraram muito tempo depois de serem revelados. Um dos mais impactantes, com certeza, foi entre o Kai e a Jennie do Blackpink no começo de 2019. O ex-casal se encontrava escondido durante 4 meses até serem revelados pela Dispatch. E pra tristeza dos seus fãs ao redor do mundo, durou pouco mais de um mês até o seu término ser anunciado. Pra surpresa de muita gente, o Twice passou por 2 relacionamentos que receberam muito apoio dos seus fãs. Em agosto de 2019, a Ji-hyo e o Kang Daniel assumiram seu relacionamento depois de uma série de rumores. Relacionamento esse que foi bastante aclamado até mesmo na Coreia, já que se tratava do vencedor do Produce 101 e um dos rostos mais populares do país, com a líder de um dos grupos mais conhecidos mundialmente. Infelizmente, seu namoro chegou ao fim ao final de 2020 por conta das suas agendas lotadas, depois de 1 ano e meio. O mesmo aconteceu com a Momo e o Hichu, um dos casais mais amados que já apareceram no K-pop. Antes mesmo do anúncio do seu relacionamento, muitas pessoas já shippavam os dois, muito por conta das suas interações em programas de variedade. 아니 근데 반대로 희철이가 막 진세현 선배님이랑 막 모모 막 어느 쪽 좋아하냐고 그랬더니 막 오늘 처음 취했어. 네 향기. 아니 뭐뭐 있잖아 뭐. 오늘부터다. 뭐야? 그러면 희철 오빠가 다른 학생 오면 막 좋아한다 그러면은 몸은 기분이 어땠어? 별로였지. 속상해서 울었어? 울진 않았어. E apesar de uma certa polêmica por conta da diferença de idade entre eles, os dois se mantiveram juntos por mais de 1 ano até terminarem também por conta das suas agendas. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário aí embaixo, que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, é só isso e até a próxima.